Olá, saudações, sou eu de novo, André Mendes, aqui falando. Hoje conversaremos sobre The Walking Dead. É a série de zumbi mais famosa da TV americana. Acho louco, né? Porque lá no Walking Dead eles não chamam os zumbis de zumbis, eles chamam de walkers, né? É claro, o zumbi não faz parte do universo da imaginação, faz parte do nosso universo. O Walking Dead nunca ouviu falar a palavra zumbi. É interessante pensar que zumbi, né? A gente tem a palavra zumbi também marcada por uma questão de identidade africana, né? Afro-americana. Zumbi, se não me engano, é a palavra africana para uma palavra africana iorubá, se não me falha a memória, não tenho certeza, então não vou assinar embaixo do que eu estou falando, para espírito ou fantasma, né? Bom, enfim, no universo da cultura pop, o zumbi é o morto-vivo. Mas não é disso que eu pretendo falar. Eu quero fazer uma análise de certos estereótipos de alguns personagens centrais dentro da trama de The Walking Dead. Tá. O primeiro cara que eu quero comentar é o Herschel. Ele aparece mais presente, né, na série, se não me engano, a partir da segunda temporada. O Herschel é um cara bem curioso, né, porque ele vai amadurecendo ao longo da presença dele na série, ele passa por algumas perdas assim bastante brutais, né, inclusive da própria perna. Mas independente dessa questão, vamos lá, vamos falar sobre o Herschel. Herschel é um fazendeiro, né, ali na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, onde a série acontece. Veja só, fazendeiro no sul dos Estados Unidos, de um estado da Geórgia, um estado que tem um passado bem forte, ativo, né, na luta da Guerra Civil, da Guerra de Secessão. Um estado dos Confederados, que depois foi pacificado pelos Estados da União. Aliás, tem um episódio muito legal em que o Herschel e o Rick se encontram com um grupo de caçadores de zumbis em que eles estão tomando um goró num bar abandonado, e no topo desse bar, inclusive assim, na parede, tem a bandeira dos Confederados no topo, assim, sabe? É bem perceptível essa questão identitária, né? Sulista ligado ao seu passado de luta contra o Norte, etc. Né? Porque, bem ou mal, a Guerra Civil Americana forjou uma identidade no Sul. Tal como a Guerra dos Farrapos forjou uma identidade no Rio Grande do Sul, a cabanagem forjou uma identidade no Pará e assim por diante. Né? Enfim, identidades regionais. Mas o Herschel é uma crítica a um estereótipo americano básico, né? Que é o sujeito que é conservador, religioso cristão evangélico americano, que é adepto de uma interpretação fundamental do texto religioso, portanto, ele olha para o texto religioso entendendo que os fenômenos que estão para acontecer, tipo Apocalipse, eles são literais. E por questão de fé e crença nessa literalidade do texto bíblico, que provavelmente é lido de forma fragmentada, né? Lembrando que ler de forma fragmentada é decorar versículos, tá? Você tem que ler o texto sempre na sua totalidade, senão você fica decorando versículos e fica adotando isso para qualquer momento do dia, né? E exatamente esse problema acontece com o Herschel. Por que lhes digo isso? Na sua ignorância, por conta de apego a tradições religiosas, ele que é médico, veterinário, mas é médico, desconsidera a possibilidade de que os zumbis estão na condição de zumbis por uma questão de infecção viral. E acredita piamente que se trata dos dias finais do Apocalipse. Então ele decide fazer o que qualquer pessoa em qualquer apocalipse zumbi jamais faria: guardar os zumbis, os mortos, para o momento do arrebatamento. Cara, é completamente insano. O cara é médico, entendeu? Eu acho muito legal essa sacada no The Walking Dead. E se você parar para pensar, tem muito a ver com essa questão de você negar a realidade, por mais que ela se mostre nua e crua ali para você, você nega a realidade em função dos teus valores pessoais, de tua fé pessoal. Agora, aplique esse dado sociológico, esse fato sociológico, por exemplo,
ao contexto de pandemia do Covid, né? Deus vai me curar e tal. Meu, a realidade se mostra intransponível e para você enfrentá-la, você se apega a uma fé que beira o irracional. Na verdade, eu acredito que é possível haver um certo grau de compatibilidade entre fé e razão, mas né, você preferiria ficar entubado caso tivesse o Covid e tomando medicação ou ficar recebendo bênçãos? Eu preferia os dois, tá? Eu preferiria os dois. Mas se eu tivesse que escolher entre ficar entubado no médico e ficar recebendo oração, eu preferiria ficar entubado no médico. Né? Os dois é bom. A fé é ótima, tal, ela ajuda a gente a enfrentar o dia a dia, mas no caso de um apocalipse zumbi, você dá tiro na cabeça, né? Você não fica aí acreditando que você tem que guardar os zumbis pro arrebatamento. É uma coisa bizarra, né? Mas bem ou mal, Americano Médio é um pouco isso. Outro cara que eu gosto de pensar um pouco é o irmão do Daryl Dixon, né? O Merlin, acho que é esse o nome dele, Marlin, não lembro agora. O cara que amputa a própria mão na primeira temporada para escapar de ser comido pelos zumbis. Muito doido aquilo. Eu vou fazer spoiler, mas 10 anos de teste de série já não tem por que você... Né? Ai, spoiler. Passou de 5 anos, quando é série de TV já não é mais spoiler. Filme passou de 10 anos já não é mais spoiler também. Você tem que ter visto, tem que ter buscado o negócio para assistir. Mas enfim. O personagem do Merlin tem um momento em que você vê nitidamente que ele fica desconfortável na presença do asiático Glenn e dos negros que... Enfim, eu não me lembro agora do protagonista negro da primeira temporada, o nome do personagem, mas ele fica visivelmente incomodado. Há momentos em que você vê que ele é um sujeito que é aficionado pelo culto às armas, culto à violência. O cara é bem pilhadão nisso. Gosto de um diálogo que ele tem com o Daryl, em que ele fala, pô, você fica aí nesse grupo com negros, com asiáticos, daqui a pouco você vai ficar votando em partido democrata. Já aconteceu o apocalipse zumbi e o cara ainda está pensando nessa dualidade política americana, né? Vale lembrar que os republicanos nos Estados Unidos, eles atualmente possuem um espectro político bastante conservador, né? É curioso você pensar que a Guerra Civil Americana começou com o Lincoln defendendo a abolição, mas o Lincoln era republicano. Interessante, né? As coisas mudaram lá. E, por favor, não caiam nessa artimanha ideológica de uma direita conservadora brasileira de que os republicanos são a direita e os democratas são a esquerda. Na verdade, eles são duas direitas diferentes. Opa, caiu uma câmera de... Caiu minha lanterna aqui. Vamos lá, agora já fiquei mais iluminado de novo. Vamos lá. Então, essa é a leitura do Dixon, do irmão do Daryl Dixon, né? Outro cara que eu gosto muito de pensar é o Rick, o protagonista da série. Para e pensa, ele é praticamente a visão masculina do homem forte, né? Um cara xerife, no sul dos Estados Unidos, na Geórgia, pô, o cara é o bambambam. Só que ele é um cara fraco, né? Ele demora para se decidir, ele é corno, tem que cuidar da filha da mulher dele com o melhor amigo, olha só que doido, né? Ele, inclusive, passa muitas vezes essa insegurança para o filho dele, que também se torna um sujeito bastante inseguro. E o Rick é o anti-xerife. O xerife normalmente é o cara que tem um poder de decisão forte, isso em qualquer filme de Far Western, isso em qualquer história de xerife americano, mas o Rick é o oposto disso. É interessante você pensar que é um anti-xerife, né, com um monte de problema para tomar decisão, branco, de olhinho claro, e só consegue ser um personagem forte que ele se torna no final aí das últimas 4 temporadas, a partir do momento que ele, ironicamente, um sulista, começa a desenvolver um romance com uma mulher empoderada e negra, Michonne. Sou fã da Michonne, acho o personagem dela fenomenal. É interessante você pensar que o Walking Dead, apesar de ser uma história de ficção envolvendo zumbis e tal, dialoga muito e reflete muito certos impactos da memória histórica da Guerra Civil Americana. E, obviamente, quando a gente tem conhecimento da história dessa Guerra Civil, a gente começa a interpretar essa produção cultural americana de uma outra maneira, uma maneira mais clara, né? Então é isso, esse é o terceiro vídeo da série, vão ser 5, tá? E o próximo é sobre música. Beijo do gordo, tchau, tchau!